Bom dia, obrigado por me receber de novo. Então, o que é que estão a achar do Juntos pela Saúde? Estou à espera dos vossos comentários, das vossas sugestões. Está a ser interessante? Está a ser útil? Mais, o modo como abordo os temas estão a ser entendidos por todos vós? O que a Associação Portuguesa da AVC e Ângelos TV estão a construir é único e completamente inédito em televisão. Não há nada comparável. E estamos a elaborar um surpreendente livro televisivo, extremamente didático, fundamental para as escolas, para os profissionais de saúde e indispensável para a população, já que permite descodificar, simplificar a linguagem médica, compreender melhor certas doenças e melhorar o diálogo ou a relação entre os profissionais de saúde e os seus doentes ou familiares. Faço notar ainda que na produção de Juntos pela Saúde não existe qualquer influência económica, política, social ou outra que possa estar a inquinar ou a contaminar o seu conteúdo. Um dado de extraordinária importância que só vem enaltecer e dignificar o papel da Associação Portuguesa da AVC e da Ângelos TV. E como nós adoramos que assim seja. Hoje vamos continuar a falar sobre sedentarismo. No último programa dissemos que quando era considerada toda a atividade física, englobando, portanto, as locações diárias das pessoas, atividades físicas laborais e as atividades físicas domésticas, 2 em cada 3 portugueses eram considerados ativos, sendo os restantes sedentários. Mas quando era considerada a atividade física em tempo de lazer, só 1 em cada 5 portugueses tinha atividade física moderada a vigorosa, de acordo com os critérios da Organização Mundial de Saúde, sendo os restantes considerados sedentários. Afirmarmos ainda que só 10 a 20% dos adolescentes e adultos jovens, até aos 34 anos, praticavam desporto e efetuavam exercício físico de modo assíduo. Dissemos, finalmente, que os idosos e as mulheres de quaisquer faixas etárias eram os grupos sociais mais sedentários. Na verdade, é muito pequeno o número das pessoas que se exercita diariamente ou pratica desporto. Qualquer pessoa pode constatar com os seus olhos a verdade destas afirmações. Vêem crianças ou adultos jovens andar a pé nas nossas cidades e vilas? Vêem muitas crianças ou jovens a brincar na rua, jardins ou outros espaços públicos apropriados? Vêem muitos idosos a caminhar pelas cidades ou vilas? Vêem muitas pessoas a deslocar-se de bicicleta? Vêem os nossos jovens a jardinar ou a cuidar das pequenas hortas? Vêem os nossos jovens a passear os animais? Vêem as famílias com atividades físicas conjuntas? Vêem as pessoas a andar pelas escadas? Vêem o tempo que os nossos filhos e netos passam sentados ou agarrados aos diferentes tipos de ecrãs? Vem o crescimento exponencial da tecnologia a dominar as nossas vidas, a invadir as nossas casas, os nossos empregos, as nossas empresas? Outros exemplos poderiam ser mencionados para nos darem uma ideia de quão sedentária está a nossa sociedade. Meditemos agora um pouco sobre a forma como as novas tecnologias de informação estão a contribuir decididamente para o incremento do sedentarismo. Falemos sobre o tempo que todos nós passamos junto do computador, tablet, smartphone, videojogos, televisão com internet, isto é, o tempo passado à frente de um ecrã, em particular com os jovens. Sabem quais são as recomendações canadianas neste âmbito? Prestem atenção. Não é recomendada TV, jogos eletrónicos, computador, tablets a crianças abaixo de 2 anos. Interiorizaram isto? Reparem, o tempo de televisão e de computador, de smartphone, de jogos, vídeo, em crianças entre os 2 e 5 anos, deve estar abaixo de 1 hora por dia. 1 hora por dia. Para crianças entre os 6 e os 17 anos, o tempo de ecrã deve ficar abaixo de 2 horas por dia. Repito, o uso de televisão, tablets, smartphones, videojogos, computadores, no grupo etário que há pouco disse, abaixo de 2 horas por dia. E o que é que está a acontecer em Portugal? Que vos parece? Pois é.
A maioria das crianças e adolescentes passa horas a fio por dia, agarrado aos vários tipos de ecrãs atrás descritos. Sabem quais são as consequências que o seu uso abusivo origina? Sabem como é que eu chamo esta nova geração de jovens? A geração do ecrã. Sim, esta geração do ecrã apresenta algumas singularidades, todas preocupantes. Os jovens, por passarem demasiado tempo com o computador, a ver televisão, a usar o smartphone ou a brincar com os videojogos, são, por consequência, sedentários. Passam muito tempo sozinhos e convivem pouco. São muitas vezes introvertidos, tímidos e tendencialmente deprimidos e, por vezes, ansiosos. O isolamento social é a regra. Alguns, paradoxalmente, podem exibir comportamentos mais agressivos ou impulsivos. Não comunicam, não brincam e não se veem a não ser pela internet, apesar de estarem próximos. São, por vezes, algo desajeitados, porque não executam habitualmente movimentos finos. Apresentam uma linguagem pobre e são usualmente pouco faladores. Os problemas do sono, designadamente insónias, são infelizmente muito frequentes. Outras consequências em que a geração do ecrã sofre é a nível da saúde física. Os olhos ficam por vezes irritados ou vermelhos, com problemas de acomodação e diminuição de visão, o que leva muitas vezes a usar óculos. Cerca de 70% dos jovens têm problemas visuais. As dores articulares, em especial a nível da coluna vertebral e nos dedos das mãos, ou as dores musculares, a má circulação nas pernas, são também usuais. Os jovens podem andar sonolentos, com dores de cabeça, mal-estar, cansados. Os exageros alimentares da geração de ecrã são comuns e, por vezes, catastróficos. Não só porque as pessoas não fazem ou não comem comida saudável, como também porque ingerem a comida de uma forma tão rápida e tão inconsciente que nem dá para se aperceberem daquilo que estão a comer. Como um utilizador de um ecrã está distraído, não se apercebe dos erros que está a cometer, nem quanto à quantidade, nem quanto à qualidade. As crianças e jovens que passam mais tempo com os ecrãs são mais pesadas e 30% deles são obesos. Os resultados escolares são tendencialmente piores, porque a exposição excessiva a estas tecnologias leva à diminuição da concentração, memória, atenção e a um mau funcionamento da função executiva do cérebro, o que leva a uma repercussão negativa na aprendizagem. O déficit de atenção é uma outra das perdas intelectuais mais frequentes e relaciona-se com a velocidade com que os conteúdos são procurados e analisados, o que faz com que os jovens e adultos estejam muito pouco tempo atentos a cada um desses conteúdos. Em 2011, a Organização Mundial de Saúde classificou os telemóveis e outros dispositivos sem fio com risco de categoria 2B, quer dizer, possivelmente cancerígeno, devido à emissão de radiação. Só uma minoria dos portugueses se preocupa com as radiações provenientes dos ecrãs ou dos telemóveis. Ora, como é compreensível, as crianças e os jovens não são certamente os mais vulneráveis. Finalmente, estas novas tecnologias podem originar um vício, uma dependência que importa prevenir e combater. Um em cada 11 jovens, dos 8 aos 18 anos, são viciados nos ecrãs. Viciados. Pais, deixem de ficar fascinados quando os vossos filhos lidam tão bem com as novas tecnologias e passam horas a fio a usá-las. Ficam, mas preocupados por os verem tão agarrados aos vários tipos de ecrãs ou tão sozinhos a conviverem tão pouco. Privilegiem a companhia dos amigos, todo o tipo de socialização, e promovam a atividade física ou a prática de um desporto. As crianças necessitam de saber crescer e de aprender a relacionar-se uns com os outros. Precisam de saber defender-se,
precisam de perceber todos os meandros ou labirintos da mente humana e precisam de crescer emocionalmente. Precisam de adquirir competências sociais, ou seja, aptidões e saberes para interagirem uns com os outros e para se relacionarem na sociedade. As crianças e adolescentes não crescem com todas as potencialidades que só uma vida de relação plena permite. Se amam os vossos filhos, não hesitem no caminho a seguir. Temos de dar uma vida diferente à geração de ecrã. A decisão das decisões é limitar o tempo junto ao computador, ou à televisão, ou ao smartphone. E colocar toda a família a mexer-se. A atividade física faz parte da história da humanidade. Sem ela, jamais seríamos o que somos hoje. Se a tecnologia está a ser madrasta da atividade física, sejamos criativos. Ponham a imagem anterior, por favor, no ar, em que demonstra uma criança junto a uma televisão, mas está a mexer-se, como estão a ver. Ela está a rodar as suas pernas, está a fazer exercício físico. Isto é ser inteligente. A imagem seguinte, por favor. Aqui está um senhor numa secretária e, como veem, está a mexer as pernas. Inventou um estratagema que lhes permite mexer frequentissimamente as pernas. Isto é outro ato de inteligência. Andem mais a pé, subam as escadas, levantem-se das várias vezes das secretárias, levantem-se para mudar o canal de televisão, exercitem-se quando vão para a escola ou para o emprego. Quando estão com o telemóvel, mexam-se, caminhem de um lado para o outro. Andem menos de carro. Será que há necessidade de ir de transporte público ou de carro para o emprego? Ou para a escola? Ou para a casa de um amigo? Será que é preciso levar os filhos à escola, ao inglês, às aulas de música? Ou mesmo à casa de um amigo? Portugal é um país seguro. Nada justifica este comportamento. Não há necessidade de ser tão protetor. Filhos, ajudem os pais na lida da casa e na jardinagem ou no quintal. Será que é necessário comprar tantas máquinas para as cozinhas, para as nossas casas ou para os nossos jardins? As imagens, por favor. Aqui temos as famílias juntas, a praticarem uma atividade física nos seus tempos de lazer, em conjunto com os filhos, ou com os filhos dos amigos ou dos vizinhos. Autarcas promovam programas de atividade física com caráter regular nos seus bairros, nas suas vilas. Pode passar as imagens seguintes. A organização cívica, as organizações cívicas devem abraçar também esta problemática de inatividade da nossa juventude e dos nossos idosos. E sejam criativas neste domínio. Coletividades esportivas, porque esperam, façam tudo o que imaginarem para pôr toda a gente a mexer. Conquistem mais pessoas para a prática do desporto. Autarcas, subsidiem as diferentes coletividades esportivas ou sociais com base no número das atividades físicas desenvolvidas e pessoas presentes nesses eventos. Lembro, menos de 10% dos portugueses praticam desporto com regularidade. E que ninguém se esqueça dos jogos de rua ou das brincadeiras nos bairros. Autoridades nacionais criem políticas de combate efetivo ao sedentarismo. Revalorizem o desporto escolar. Vejam como estamos todos a ficar mais gordos, mais diabéticos, mais hipertensos, mais deprimidos, com mais dificuldade em dormir e com mais doenças relacionadas com falta de atividade física ou de exercício físico. As doenças cardiovasculares são muito menos frequentes naqueles que praticam regularmente exercício físico ou tenham um outro tipo de atividade física de intensidade moderada ou mesmo intensa, vigorosa. As pessoas que não praticam exercício físico possuem 2 vezes mais possibilidade de vir a ter doenças do coração e estão mais suscetíveis a sofrer de pressão alta, de obesidade e desenvolver diabetes. O risco de morte é diminuído em 40% com a prática de 60 minutos de exercício físico diário e 20% com 10 minutos de exercício físico diário. E a demência? A demência é esse terrível mal caracterizado pela perda das faculdades mentais que atinge cada vez mais e mais portugueses. Como é diminuída com a prática da atividade física? Alguns estudos apontam mesmo para uma redução de cerca de 90% da possibilidade das pessoas ficarem dementes.
Vejam como confraternizamos cada vez menos, como estamos cada vez menos sociáveis. Quer dizer, como falamos cada vez menos uns com os outros, ou como somos cada vez menos tolerantes, como passamos cada vez mais tempo isolados, sós. A atividade física melhora os níveis de humor, da autoestima, fortalece a mente, diminui a ansiedade, combate o estresse e a solidão e favorece a vida sexual. Por outras palavras, torna-nos mais fortes física e mentalmente. Sim, é verdade, eu sei, uma boa parte das famílias necessita ter pais com 2 empregos ou mais para poder sobreviver com dignamente. Sim, eu sei, existem pais com grande ambição. Sim, eu sei, existem pais que querem ter posições de relevo nas empresas ou nas instituições onde trabalham. Sim, eu sei, existem pais que adoram ganhar dinheiro. Sim, eu sei, existem pais que apreciam mais o emprego do que a vida familiar. Mas a subjugação desses pais à ambição, ao dinheiro, ao sucesso social ou empresarial serão os grandes fundamentos para a nossa existência ou para a sua existência? Serão os objetivos as escolhas mais acertadas? E estarão esses pais a respeitar-se ou a respeitar as suas famílias, os seus princípios e os seus valores? E estarão a viver as suas vidas com a qualidade que elas merecem? Esse tipo de comportamentos interfere, obviamente, com a possibilidade de terem uma vida salutar, já que rouba tempo para ouvir, compreender, apreciar ou amar a família, ou para valorizar os amigos ou os vizinhos. E, claro está, retira tempo e disposição para a confraternização familiar e social. E, obviamente, para a atividade física. E estarão esses pais consciencializados do sofrimento que estão a causar direta e indiretamente aos seus filhos, aos seus cônjuges, às suas famílias e aos seus amigos? Deem novas oportunidades de serem felizes e de tornarem os outros mais felizes. Lembro, exercer 150 minutos por semana de atividade física moderada reduz a possibilidade de morrer prematuramente. Reduz as doenças cardiovasculares, o AVC, a hipertensão arterial. Diminui certo tipo de cancros, designadamente a nível do colo e da mama. Diminui o risco de sofrer de obesidade, de diabetes ou de colesterol elevado, ou de vir a ter varizes ou tromboflebites, ou seja, inflamações das veias, principalmente nos membros inferiores. Ou de ver as suas pernas inchadas ou de sofrer de obstipação. A atividade física fortalece os ossos e as articulações, evitando e tratando assim a osteoporose, uma doença que origina ossos fracos e, por essa razão, tendência para partir ou fraturar. E que melhor maneira existe para nos tornar mais bonitos e mais belos? Ou com mais musculatura? A atividade física ajuda a melhorar ainda o equilíbrio e a coordenação, reduzindo assim o risco de queda e de fraturas ósseas, em particular nos idosos. E as dores crónicas, como as dores lombares ou as dores de pescoço ou os torcicolos, são aliviados depois de um programa bem conduzido de exercício físico. Para quem já sofreu de excesso de peso, obesidade, diabetes, pressão arterial alta, colesterol elevado, insónias e depressão, a atividade física constitui uma preciosa ajuda para todas essas doenças. Anotaram a frase? Preciosa ajuda. Para aqueles que sofrem de depressão e insónias, eu não conheço melhor remédio, melhor medicamento. Repito, para aqueles que sofrem de depressão e de insónias, eu não conheço melhor tratamento. Garanto-vos que uma boa parte dos casos deixa de haver necessidade de medicação. E o que acontece ao absentismo laboral e às baixas médicas e às reformas antecipadas? O que é que vos parece? Claro, são diminuídas drasticamente. Por fim, quero deixar-vos a seguinte ideia. Se a atividade física se alargasse a toda a população, poderia ser evitada 1 em cada 7 mortes por ano. Se o Estado português conseguisse reduzir a inatividade em 10%, poderia evitar cerca de 1.500 mortes todos os anos. Mensagens finais. A atividade física é um elemento inerente à condição humana. É relativamente barata, mas pode até não ter qualquer custo.
Mais, pode não ter qualquer custo. E é necessário que exista todos os dias, de preferência no seio das suas famílias ou amigos. Não se esqueçam dos vossos animais de estimação. Eles também estão demasiado sedentários e gordos. Levem-nos, ponham-nos também a mexer. Cerca de 20 minutos por dia, todos os dias, ou 30 minutos 5 vezes por semana são suficientes. Toda a atividade física é bem-vinda, mas os seus efeitos benéficos foram conseguidos, sobretudo, com os tais 150 minutos de atividade física moderada ou por 75 minutos de atividade física vigorosa por semana. A atividade física oferece-nos qualidade de vida, evita-nos as doenças e dá-nos felicidade. Ouviram bem? Felicidade. As imagens, por favor. A prática de exercício faz-nos abraçar a vida. Temos que ser inteligentes. Criamos uma mentalidade de ação, como vocês estão a ver na imagem. E, pelo contrário, ser sedentário mata. Façam como estes ratinhos. Por hoje é tudo. Fica encerrado o capítulo sobre o sedentarismo. Obrigados pela vossa atenção e que a minha despedida não seja mais que um começo da saudade. Até à próxima semana. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.